Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos aqui nesse dia 13 de abril de 2025, domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Temos hoje a Paixão segundo Lucas. E queremos abrir o nosso coração. Hoje temos dois evangelhos. O primeiro é antes da procissão de Ramos e depois a narração da paixão durante a missa. Vamos ouvir o primeiro evangelho, que é tirado de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o, trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa deles. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqui nós iniciamos a Semana Santa, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós nesse domingo de Ramos, em que a gente faz memória diante dos evangelhos da entrada de Jesus a Jerusalém. No evangelho de João, Jesus vai a Jerusalém várias vezes, mas os sinóticos resolveram, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, resolveram narrar uma única viagem de Jesus a Jerusalém, a última viagem dele. Em Lucas 19, capítulo 9, 51, Jesus diz: Sabendo que estava chegando a sua hora, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Lucas dedica quase 10 capítulos a respeito desta viagem, porque é a viagem do discernimento. É a viagem em que as pessoas vão olhando para Jesus. Jesus não julga, não condena, mas diante de Jesus as pessoas precisam tomar uma decisão, se estão a favor ou contra ele. Se estão com ele ou estão contra ele. Então as pessoas que vão se julgando, as pessoas que vão tomando uma decisão. E quando Jesus chega a Jerusalém, nós temos esse processo e é interessante porque o jumentinho é instrumento de trabalho, cavalo, instrumento de guerra. Os reis, quando iam para as batalhas, se ele ganhasse, na volta ele voltava entrando na cidade a cavalo, trazendo os escravos, trazendo os refugos da guerra, da vitória, para repartir. E as pessoas iam jogando seus mantos pelo caminho para que o rei pudesse entrar. Jesus entra em Jerusalém como rei, mas não um rei montado num cavalo, que é instrumento de guerra, mas um rei montado no jumentinho, que é um instrumento de serviço, de trabalho. Então, esse é o simbolismo. E quando o povo grita Hosana nas alturas, Hosana é uma expressão hebraica que quer dizer salva-nos. Salva-nos, por favor, rei. Então, quando a gente canta Hosana Rei, Hosana Ra, a gente está pedindo salva-nos, rei. Salva-nos, por favor. É um grito de clamor por salvação. Salva-nos. Por isso que o Evangelho hoje tem todo esse cuidado. Ele pega os discípulos, vai buscar o jumentinho, eles buscam. Jesus anda, o povo clama ele como rei, mas um rei que vem a serviço e um pedido de salvação.
Os fariseus mandam, Jesus manda os seus discípulos se calarem, viu? Só manda eles se calarem, vai dar trabalho esse trem, tá certo isso não. E Jesus responde, se eles se calarem, as pedras falarão. Por isso a gente começa esse processo agora, acolhendo Jesus em Jerusalém, e Jesus acolhendo como um rei da paz, um rei do serviço, um rei que veio trazer a salvação, que veio trazer a ressurreição, para que nós, ouvindo o relato da paixão, a gente começa a descobrir que Jesus é um ser que caminha em direção a Jerusalém, que assume a postura de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que doa a sua vida e, acima de tudo, vence a morte. Talvez a coisa mais interessante é Jesus que vence a morte. A morte é o grande drama da vida, porque a gente não quer sair daqui, a gente tem medo dela, apesar de que ela vem sempre nos acompanhando, ela sempre está presente na nossa vida, no decorrer de todo o nosso tempo e nossa história. E é difícil viver, é cansativo viver, é perigoso viver, ainda mais no mundo que a gente vive, em que a gente não sabe quem é o inimigo, que às vezes o inimigo está dentro da nossa própria casa, porque você, ao expressar certas ideias ou posições, você pode criar um conflito muito grande dentro da sua igreja, dentro da sua família, no ambiente de trabalho, do perigo que é hoje você emitir uma opinião, apesar que todo mundo tem opinião para tudo. Por isso Jesus hoje entra em Jerusalém como aquele que vem trazer a paz. E o povo clama por salvação. Apesar de que os fariseus mandam Jesus orientar seus discípulos a se calarem. Mas às vezes é necessário não se calar. Às vezes é necessário a gente manter a crítica, manter a reflexão, manter a postura, retomar aquilo que nós tínhamos antigamente, que nós perdemos, que era a questão da correção fraterna, né? Antigamente a gente podia chamar alguém para corrigir ele fraternalmente. Eu queria te corrigir como irmão. Hoje a gente não pode mais fazer isso, porque a pessoa pode se sentir ofendida e processar a gente, né? Estamos na neurose do processo, né? Qualquer coisa, um advogado pronto para processar e ganhar um dinheirinho, porque a gente espirrou no tom errado, incomodou o ambiente, né? Então peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê uma boa Semana Santa, para que, iluminados pela fé, fortalecidos na oração, possamos caminhar em paz em direção a Deus que nos acolhe e acolher Jesus que vem visitar até nós como o Rei da Paz. Um abraço, até mais.